Ainda contam a história na Marca das Cinzas sobre a mulher que caminhou quase 500 quilômetros com um recém-nascido para entregar um rei ao seu próprio filho. Contam-na como um aviso, uma piada ou uma história de amor, dependendo de quem conta e de quanto a pessoa já bebeu. Mas, para ser justo, e quase ninguém o é, nada disso teria acontecido se Sorrel Dunven fosse do tipo de mulher que se deixa convencer. Ela não era. A sua mãe dizia que era a sua qualidade mais cara, e francamente, se o rei lhe tivesse dito o nome naquele inverno, ela nunca teria precisado de o procurar. Por isso, verdadeiramente, se seguirmos o fio até ao fim, toda a catástrofe foi dele. As portas da Corte da Lua são feitas de freixo branco e têm o dobro da altura de um homem alto, e não eram abertas para uma mulher como Sorrel em memória viva. Ela parou diante delas, com a estrada ainda nas botas e o filho a dormir contra o peito, e sentiu, distraidamente como se sente o tempo, que cheirava a cavalo, a rio e a 12 dias de viagem difícil. O porteiro olhou para ela como um homem olha para uma nódoa. Diga o seu negócio. O meu é com o rei. Todos têm negócios com o rei, não deste tipo. Ela mudou o peso do bebê e deixou-o ver um pequeno punho vermelho, uma penugem de cabelo escuro, um rosto ainda amassado por ser novo. A boca do porteiro abriu-se e nada útil saiu dela, e Sorrel passou por ele. Podiam afastar um mendigo, os grandes e os guardados, ou um peticionário ou uma viúva com uma queixa. Nenhum deles sabia como afastar um bebê lá dentro. A Corte da Lua era um longo salão branco com um chão de pedra pálida polida por 300 anos de homens importantes sobre ele, e Sorrel nunca se sentira tão suja ou tão certa. Lordes em cinza, damas em prata. Os lobos das altas casas com o seu cheiro mantido perto, limpo e frio, de modo que todo o salão não cheirava a nada, o que era a sua própria arrogância. Ela deu 20 passos antes de alguém anotar e 30 antes de o salão ficar em silêncio. Aos forte, o silêncio tinha forma e ela parou no meio daquele chão pálido com o filho a respirar contra sua clavícula e todos os olhos em veio-humor sobre ela. Uma voz do estrado, seca como giz, está perdida. Ela conhecia o homem nos degraus. Todos em Valemore o conheciam. Osric Trail, guardião dos registros de nomes, guardião das linhagens de sangue, o homem que decidia quais os filhotes neste reino eram alguém e quais não eram nada. Tinha agora cabelos grisalhos na barba e o mesmo rosto calmo, paciente, que ouvira há 20 anos, quando cavalgou pela Marca das Cinzas e encontrou uma rapariga meio selvagem numa vala. O seu coração fez algo complicado e indesejado. Não estou perdida, meu senhor. Então, está louca. Osric desceu um degrau, olhando para o embrulho. De quem é essa criança? E Sorrel Dunven, que nunca na vida tinha sido capaz de mentir e construíra toda a sua vida a partir desse fracasso, disse-o claramente a uma sala de 300 pessoas, do rei. O salão não ofegou. Era demasiado bem educado para isso. Fez um som baixo e geral, como uma respiração suspensa libertada entre os dentes, e depois inclinou-se. Explique-se, disse Osric. E havia algo na sua voz que ela nunca tinha ouvido antes, um fio fino esticado sob a calma. No inverno passado, na geada longa, um homem passou pela Marca das Cinzas sozinho e meio morto. Levei-o para minha quinta porque teria feito o mesmo por um cão. Ficou 11 semanas. Disse-me que o seu nome era M. A sua voz era plana e clara, e era ouvida. Ele não me disse o resto, e eu não perguntei. Quando o degelo veio, ele foi-se embora. E eu não pensei nele novamente, até que a doença me atingiu na primavera, e eu entendi exatamente o que ele tinha deixado para trás. E você afirma o rei, eu não afirmo nada. O seu queixo levantou-se. Vim dar-lhe o seu filho. O que ele fizer a respeito é assunto dele, e não ficarei aqui a pedir. Alguém no fundo do salão riu. Não foi uma risada amável, e foi interrompida quase de imediato, porque no extremo da Corte da Lua, a porta privada atrás do estrado abrira-se. Sorrel passara 11 semanas numa quinta isolada pela neve, com um homem que não conseguia cortar lenha e não parava de tentar. Ela conhecia o som dele. Conheceu-o antes de se virar. O rei de Valdemar passou pela porta, e a sala mudou como uma sala muda quando o tempo entra nela. E todos os lobos naquele salão sentiram as suas próprias costas endireitarem-se sem serem pedidos. Ele era mais alto do que ela se lembrava e mais limpo do que ela se lembrava.
e usava o cinza pálido da corte da lua como um homem que tinha nascido lá dentro, e era lindo, e ela odiava ter notado. Emeric Valois. O seu rosto esteve no seu bolso durante toda a viagem, estampado numa moeda de prata gasta. Tinha gastado metade disso à fada. Era uma semelhança pobre. Elas sempre são. O que foi a única misericórdia, porque se a moeda tivesse sido boa, ela tê-lo-ia conhecido na neve e tê-lo-ia posto de volta nela. Ele estava a sorrir enquanto entrava, o sorriso público e fácil, aquele que ela nunca vira na quinta, e estava a sorrir porque falava com a mulher no seu braço. A mulher era alta e serena, e usava o azul profundo de uma casa estrangeira, e a sua mão repousava na curva do seu cotovelo com a confiança estabelecida e sem pressa de uma mulher colocada exatamente onde deveria estar. E ela era, notou Sorrel com uma clareza estranhamente escaldante, extremamente adorável. Então o rei levantou os olhos e viu-a. Sorrel viu o sorriso morrer aos poucos, como o gelo sai de uma janela. Viu os seus olhos encontrarem o seu rosto e pararem, e descerem, e encontrarem o embrulho, e encontrarem a pequena cabeça escura contra a sua clavícula. Ele soube. Numa só respiração, a 40 passos de distância, com uma estranha no braço, ele soube. E Sorrel viu tudo dele abrir-se como uma porta atingida. Sorrel, disse ele. Ninguém na corte da lua tinha ouvido o rei dizer um nome assim. Ele soltou o braço da mulher. Deu um passo em frente, e a sua boca abriu-se, e Sorrel Danvin, que tinha caminhado 300 milhas por uma frase, inclinou-se para ouvir. E o arauto, que recebera suas instruções uma hora antes, e não tinha sido instruído a olhar para a mulher parada no meio do salão, encheu os pulmões, bateu na pedra 2 vezes com o seu cajado, e anunciou à corte da lua reunido o noivado de Améry Voss, rei Alfa de Valemor, com a Lady Verity Crane. Há um momento em que um corpo está gravemente ferido antes de a dor chegar. Um homem pousa a mão numa lâmina e olha para o sangue com interesse brando, como se pertencesse a alguém que está por perto. Ela ficou no salão branco e olhou para o sangue com interesse brando. Ao seu redor, a corte da lua irrompeu no mais refinado alvoroço da história do reino. 300 pessoas, a não dizer nada em vozes extremamente altas. Ela podia ver a boca de Améry a mover-se. Podia vê-lo virar-se para o arauto com uma violência que fez 2 homens recuarem. Podia ver a mulher alta em azul parada muito quieta no estrado, com uma expressão que não era triunfo nem vergonha, e que Sorrel não tinha espaço na cabeça para segurar. O bebê acordou e começou a gritar com grande empenho. Foi isso que a tirou dali, não o orgulho. Wick tinha fome e estava longe de qualquer coisa parecida com uma cama quente, e o corpo inteiro de Sorrel virou-se para ele, como uma agulha se vira para o norte. E ela moveu-se antes de ter decidido sair pelas portas de Freixo e entrar na primeira sala vazia que encontrou. Wick era um nome de lareira que na Marca das Cinzas não significa nada. Um nome de lareira é o que uma mãe chama um filhote junto ao fogo. Não tem peso. Não pode ser escrito e não se sustentará em nenhum tribunal de Villemur. Ela deu-lhe na 4ª noite da sua vida porque era pequeno e quente e a única luz em casa. Ele não tinha outro nome e não podia ter outro nome porque neste reino uma criança é nomeada pelo homem que a engendra, dita em voz alta perante a corte e escrita nos registros. E até que isso aconteça, a criança não é uma pessoa. Pode ser dada, enviada ou deixada à frieza, e nenhuma lei da terra dirá uma palavra sobre isso. Ela sabia disso quando começou a andar. Alimentou-o num antecamara frio, e as suas mãos tremeram, e ela fez-se a passar por isso novamente, porque era uma rastreadora, não se importa com o que desejou que tivesse acontecido. Ela importa-se que tivesse acontecido. Ela importa-se com o que o chão diz. Os chãos e semanas. Uma quinta sob uma neve tão profunda que a porta abria para dentro. Um homem com febre e uma ferida no lado que ela tinha costurado com um fio de crina de cavalo. Ele disse-lhe que o seu nome era En, e ela acreditou nele porque estava demasiado doente para mentir, e porque queria. Ele tinha sido inútil. Essa era a coisa que ela não conseguia ultrapassar, sentada naquela sala fria com o filho ao peito. Genuinamente, magnificamente inútil. Não conseguia acender uma lareira. Não conseguia esfolar uma lebre.
E ele fazia-lhe perguntas durante horas sobre rastreamento, sobre as marcas, sobre o que o seu povo comia no inverno mau e quantas pessoas morriam disso. E ouvia as respostas com uma fome que não tinha nada de polidez. Ele fê-la rir 9 vezes. Ela contou-as depois, deitada sozinha no escuro depois de ele ter partido, porque contar era a única maneira que ela encontrara de fazer doer menos. E na última noite, quando o degelo veio e ambos sabiam, ele disse uma coisa que ela repassou todos os dias desde então. Terei de ir embora, disse ele, e ser um homem que não vai gostar muito de ti. Ela pensou que era modéstia. Estava muito cansada de se enganar. Quando Wick foi alimentado e adormeceu, saiu para o corredor para encontrar o caminho para o portão, porque não restava mais nada a fazer ali, e ela tinha uma longa estrada para casa. Osric Trail estava no corredor. Sorrel parou. Ele olhou para ela como a olhara há 20 anos, fora da cela, para baixo numa vala, para uma rapariga marchadora faminta que tinha mordido seu groom. Devias ter me escrito, disse ele. E algo duro que ela tinha mantido fechado por um ano rachou ao meio. Não pensei que acreditaria, disse Sorrel. Ele disse o seu nome como o dissera quando ela era pequena e não sabia ler. Ensiná-la a ler uma mentira na cara de um homem a 30 passos. Imagina que não conheceria a cara da minha própria aluna quando ela diz a verdade. Os seus olhos picaram e ela ficou furiosa com isso. Estão todos a rir-se de mim. Vão rir durante uma semana, depois farão as contas e pararão, e é aí que você corre perigo. Ele veio e parou ao lado dela na seta, olhando para o grande pátio. Uma mulher mártir com o primeiro filho do rei nos braços não é uma criança de piada. É uma reivindicação. Há 9 grandes casas neste reino que passaram um ano a presumir que o trono iria para quem o rei casasse. Os braços de Sorrel apertaram o filho. Então ajude-me, disse ela. Você é o guardião dos registros. É o único homem em Valemor que pode colocar um nome no livro. Ajude-me a torná-lo real. E Osric Trail virou-se e olhou para ela e por um estranho meio sopro ela não conseguiu ler a sua cara, o que nunca tinha acontecido em 20 anos. Lamento, disse ele. Então o sino por cima da corte da lua começou a tocar, e as portas no fim do quarto abriram-se. E os homens do guardião entraram carregando num padiola uma pequena forma embrulhada no cinza da corte da lua, com um ramo de freixo branco, pousado sobre ela. Está muito tarde também, disse Osric gentilmente. O filho do rei morreu na primavera. Viu a ser deitado na cripta. Toda a corte o viu a ser deitado na cripta. E ele pôs a mão no ombro dela, quente, firme e terrível, e disse, seja o que for que esteja a carregar, rapariga, eu deitá-lo-ia. Depois disso, Sorrel nunca mais se lembrou do que tinha dito. Apenas que 4 homens tinham sido necessários para impedir de ir atrás da garganta do guardião e que o tempo todo uma parte fria e clara dela tinha ficado de braços cruzados e dito, isso não é uma criança morta, é uma boneca de cera e argila. Empacotaram-na em cinzas e lavanda, porque um lobo pode cheirar uma mentira, e eles sabiam que um lobo viria. Levaram-na de volta à corte da lua e não gentilmente. O salão estava mais cheio do que antes. A notícia espalha-se por um palácio como fogo por um telhado de colmo, e cada alma em Hollowmere que pudesse inventar uma razão para estar naquele salão estava nele. E Sorrel parou no chão pálido, com o filho nos braços, e um homem em cada cotovelo, e compreendeu que o ia perder ali, à frente de toda aquela gente, e que não havia uma única coisa no mundo que ela pudesse fazer a respeito. Osric falou primeiro, e falou lindamente com a tristeza de um homem que não encontra prazer no seu dever. Tinha havido uma criança, e ela tinha sido doente e morrera na primavera e fora colocada na cripta pela própria mão do guardião. E esta mulher tinha vindo à corte da lua com o bebê de outra mulher e uma história sobre uma quinta coberta de neve, e a leitura mais bondosa disponível era que o luto a tinha tirado da razão. E a leitura mais cruel, dizia um lorde atrás, era que ela fora enviada. A palavra percorreu o salão como uma faca através de um pano. Sorrel olhou para o rei. Emeric Voss sentou-se na cadeira branca na cabeceira da corte da lua e não dissera uma palavra. As suas mãos repousavam nos braços da cadeira, perfeitamente imóveis, e o seu rosto tinha ido para um lugar onde ela não conseguia seguir, e ele não a estava a olhar.
Ele não estava a olhar para a criança. Isso foi o que a acabou. Não a padiola, não Osric. Não a mulher em azul parada no fundo do estrado com as mãos cruzadas. Foi que Emeric Voss, que se ajoelhara no chão da sua quinta e lhe fizera 10.000 perguntas e rira com todo o peito e a olhara naquela última semana como se ela fosse a única coisa honesta que restava no mundo, não viraria a cabeça 3 centímetros. Majestade, disse Osric, a corte aguarda a sua palavra. O salão ficou tão silencioso que Sorrel pôde ouvir o próprio filho a respirar. Diga o nome, disse ela, e a sua voz rachou ao meio, e ela não se importou. Sabe que é seu. Diga o seu nome nos registros, e eu sairei deste salão e desta cidade. E nunca mais nos verá nós dois enquanto viver. Não quero a sua cama. Não quero uma única coisa nesta casa. Ela tremia. Dê-lhe um nome, e irei embora. Emeric Voss olhou para a parede do fundo, e numa voz que ela nunca lhe tinha ouvido, uma voz suave, fria, cortês, a voz de um homem a ler a carta de outra pessoa em voz alta, o rei Alfa de Valemore disse: Não vou nomear essa criança. Algo em Sorrel apagou-se, como uma vela numa corrente de ar. Ela não gritou, já tinha gasto tudo isso no corredor. Simplesmente ficou ali com o filho a dormir contra sua clavícula no meio de 300 pessoas e olhou para o homem que tinha carregado durante o inverno e sentiu a última coisa quente no seu peito fechar-se silenciosamente. Levem-na, disse Osric com grande compaixão. Para um lugar quente, ela andou um longo caminho. Puseram-na num quarto na torre com fogo e uma fechadura. Uma mulher veio tirar o bebê e Sorrel explicou, na linguagem mais simples da Marca das Cinzas, precisamente o que aconteceria se ela viesse um passo mais perto. A mulher foi-se embora e Sorrel sentou-se contra a porta com Wick nos braços e não dormiu. Perto da meia-noite, a fechadura virou. Ela estava de pé com o ferro de lareira na mão antes que a porta tivesse terminado de abrir. A Lady Verity Crane estava na porta com uma vela numa mão e uma cesta coberta na outra e olhou para o ferro de lareira e não pareceu minimamente surpreendida. Você não comeu, disse ela. Há pão e queijo e muito caldo, e o caldo está no corredor porque não o podia carregar e a vela juntas. Sorrel não baixou o ferro. Vai casar com ele? Sim, disse Verity Crane. Embora eu deva dizer em minha defesa que até esta manhã eu tinha a impressão de que estava a fazer-lhe um favor. Ela pôs a vela na mesa e virou-se, e Sorrel viu que os seus olhos estavam vermelhos. Posso dizer-lhe duas coisas. E depois irei embora, e você poderá atirar o ferro à minha cabeça quando eu sair. Sorrel não disse nada. A primeira, disse Verity Crane, é que eu estava a 10 passos daquela padiola esta manhã e tenho um nariz comum e nenhum talento whatsoever. E mesmo eu podia sentir a lavanda de onde estava. Ela fez uma pausa. Não se empacota uma coisa assim para preservar. Empacota-se assim quando não há nada lá dentro que cheire a qualquer coisa e você tem medo que um lobo note. A mão de Sorrel ficou dormente em volta do ferro. E a segunda, disse a mulher muito baixinho, é que quando Emeric Voss disse que não nomearia o seu filho, ele mentiu. Passei 4 meses na companhia desse homem a aprender a ouvi-lo. Ele mentiu, e fê-lo à frente de 300 pessoas, e fê-lo de propósito. Ela pegou na sua vela. Eu perguntar-me-ia por quê. Não vieram buscar a criança ao amanhecer, o que a surpreendeu, e não vieram ao meio-dia, o que a assustou, porque significava que alguém estava a pensar. Sorrel passou o dia a aprender aquela sala da torre como aprenderia um trecho de campo. Uma porta de carvalho com dobradiças para fora, uma janela estreita com 60 pés de parede limpa por baixo. Depois alimentou o filho e esperou. Ele veio ao entardecer, sozinho, e não bateu. Sorrel parou a janela com Wick contra o ombro e não se virou. E por um tempo o rei Alfa de Valemore ficou na porta de uma sala trancada e não disse nada. Você não comeu, disse ele por fim. O caldo estava excelente. A sua noiva trouxe-o. Ela ouviu-o respirar e depois desistir de qualquer coisa que estivesse no final dela. Sorrel não. Ela virou-se. Não diga isso assim. Você já não tem o direito de dizer isso assim. E ali estava ele. Longe daquele salão branco, ele não era um rei de todo.
Era o homem da quinta, parado numa porta com as mãos vazias e os ombros baixos, e a visão dele fez algo violento a ela que ela ressentiu com todo o seu corpo. Parecia que não dormia desde a primavera. Havia cinza nas suas têmporas que não existia na neve. Vim fazer-lhe uma oferta, disse ele, e você vai odiar. Então estamos de acordo em algo. Há um posto nesta casa que tem estado vazio há 2 anos. Mestre dos cães é o nome educado para isso. O que significa é que quando um veado se perde, ou um homem se perde, ou algo se move nas estradas de sal que não deveria, a coroa envia alguém que saiba ler o terreno. A sua voz era plana e cuidadosa e os seus olhos não eram. Estou a dar-lhe. Sorrel riu e saiu feio. Esta manhã você parou diante do reino e disse que meu filho não existe. Esta noite você escalou 60 degraus para me oferecer um emprego. Porque se aceitar, pode mantê-lo consigo, disse ele. Um servo da casa real come à custa da coroa e dorme atrás das portas da coroa e não pode ser expulso para a estrada por um guardião ou um lorde ou qualquer outra pessoa neste reino sem a minha palavra. Ele fez uma pausa. E por que não pode sair de Holomer? Se sair por aquele portão amanhã com aquele rapaz nos braços, não chegará à marca das cinzas. Não o estou a ameaçar. Estou a dizer-lhe o que o terreno diz. Ela ficou muito quieta. Ele usara as suas próprias palavras. Ele ouvira numa quinta coberta de neve há 1 ano e guardara-as e estava a devolvê-las agora como uma moeda que ela perdera. E como me chamarão? Disse ela. Quando virem a mulher mártir com a história louca a viver atrás das portas do rei. Ele não desviou o olhar. Dirão que a mantive, disse Emeric Voss. Dirão que o rei tem uma mulher mártir numa torre e uma noiva estrangeira na capela e nenhuma vergonha nele. E dirão isso pelo resto da sua vida. E não há uma única coisa que eu possa fazer a respeito, e você deixá-los há. Algo no seu peito partiu-se e subiu pela sua garganta e ela não conseguiu parar. Então, deixe-me dizer-lhe o que você fez. A sua voz tremia e ela deixou-a tremer. Cada alma que me manteve, manteve-me pelo que eu podia fazer. Meu pai manteve-me porque eu podia encontrar as cabras. As marcas mantiveram-me porque eu podia encontrar os corpos. Osric Trail tirou-me de uma vala e pôs-me numa sala de aula e eu amei esse homem durante 20 anos e nunca fui capaz de me livrar do conhecimento de que se eu tivesse sido uma criança estúpida, ele teria seguido em frente. Ela estava a chorar e desprezava-se. E então um homem veio pela neve e fez-me 10.000 perguntas sobre as estradas de sal, sobre o que o meu povo come num inverno mau, sobre quantas pessoas morrem disso. E eu respondi a todas e pensei, é assim que me sinto quando alguém quer conhecer-me. A sua boca torceu-se, e era um inventário. Você estava a fazer um balanço do seu próprio reino, e eu era o livro de contas, Sorrel, e agora você ofereceu-me um posto porque sou útil. Ela levantou o queixo. E o pior de tudo é que vou aceitar porque não tenho mais lugar no mundo para pôr o meu filho. O silêncio durou muito tempo. Você tem razão, disse ele. Ela olhou fixamente para ele. Sobretudo. Eu fiz-lhe essas perguntas porque era um rei e estava com medo, e nunca tinha falado com alguém que me dissesse a verdade. Ele deu um passo para dentro da sala e parou. E então deixou de ser isso. E eu não lhe disse. E fui embora sem uma palavra. E tenho pensado na forma das suas mãos naquele fio de crina de cavalo todos os dias durante 1 ano. Ambas as coisas são verdadeiras. Sei que não acreditará na segunda. Eu não acreditaria no seu lugar. Então explique, disse ela. Então fique aí e explique-me por que não olhou para ele. E Emeric Foss fechou a boca. Fechou-a como se fecha uma porta. Não consigo, disse ele. Consegue ou não quer, Sorrel? Estou a pedir-lhe algo que não tenho o direito de pedir. Você não está a pedir nada. Você não me pediu uma única coisa desde que entrou por aquela porta. Ela deu um passo em direção a ele, furiosa, e Wick mexeu-se contra o seu ombro. E ela deu outro passo e estava perto o suficiente para cheirar. E parou porque um rastreador não escolhe o que cheira. Tinha crescido com o cheiro como outras crianças crescem com palavras, e ficou ali na sala da torre e leu o homem à sua frente como leria uma encosta. E o que estava escrito nele era isto. Dor, antiga e espessa e em todo lado, tão profunda na sua vontade que teve meses para se instalar. Terror, fresco, não mais do que um dia velho.
E por baixo de ambos, fraco, agarrado à manga da sua túnica, onde um homem se inclina numa mesa, o pó seco e doce de cinzas e lavanda, a padiola. Ele tinha estado na padiola recentemente, sozinho, tempo suficiente para entrar nas suas roupas. Todo o corpo de Sorrel ficou frio. "Você viu-o?" sussurrou ela. "Você esteve lá embaixo e olhou para ele. Sabe que não é ele." Emeric Voss ficou da cor da parede. Virou-se e saiu da sala e não respondeu. E o guarda trancou a porta atrás dele, e Sorrel Danvin ficou no meio do salão com o filho no ombro, e um pensamento na sua cabeça como um sino atingido. Ele não está a fingir que o nosso rapaz está morto. Ele está a fingir que o nosso rapaz está morto. Vieram na terceira hora depois da meia-noite. Ela não dormira. Ela nunca dormia bem com fogo na sala, um velho hábito de marchadora, porque um fogo arruína os seus olhos noturnos e cobre um passo. E assim ela estava deitada no chão perto do berço com as botas calçadas, que é a única razão pela qual o seu filho está vivo hoje. Sentiu o cheiro dele antes de o ouvir. Lã molhada, ferro frio, um homem que tinha subido pelo lado de fora de uma torre na chuva. Sorrel não abriu os olhos. Ela contou, e quando o peso desceu sobre o soalho perto do berço, ela moveu-se. Ela acertou-lhe baixo e acertou-lhe forte, e eles foram contra a mesa, e a bacia rebentou. E ele era forte e rápido e muito silencioso. E ela meteu um joelho atrás do dele, e um braço à volta da sua garganta, e segurou até que ele ficou mole sob ela e depois um pouco mais porque ela não estava a arriscar com o filho a dormir a 2 pés de distância. Quando o soltou, ele não se levantou. Ficou de pé na ruína da sala com o peito a ofegar e o filho a gritar e o guarda a bater do lado de fora de uma porta que ele próprio trancara, e ela olhou para baixo. Ele tinha passado pela cama. Ele tinha andado a um passo de uma mulher a dormir com uma lâmina já desembainhada e não tinha sequer virado a cabeça e tinha atravessado toda a largura daquela sala no escuro para chegar à única coisa nela que não podia correr e não podia gritar. O berço. Sorrel Danvin ficou ali por um longo momento com o mundo inteiro a inclinar-se lentamente para o lado. Eles não tinham vindo por ela. Eles nunca tinham vindo por ela. De manhã, a história tinha sido decidida e tinha sido decidida sem ela. Um ladrão, disseram os homens do guardião. Um oportunista que tinha ouvido que havia uma mulher na torre e tinha subido à parede à procura de qualquer coisa que uma mulher numa torre pudesse ter. Muito triste, muito chocante. O guardião investigaria o assunto pessoalmente. Sorrel ficou na porta da sala arruinada, enquanto eles o levavam sob um lençol, e ela observou Osric Trail a pairar sobre a marca nas tábuas onde a faca tinha entrado e observou-o a não olhar para ela. Era tudo. Ele simplesmente não olhou. Os seus olhos passaram sobre o lugar onde a faca tinha estado como a água passa sobre uma pedra. Há 20 anos, um homem agachou-se numa viela molhada na marca das cinzas e pôs o dedo numa pegada e disse a uma rapariga faminta: "Tudo o que um homem não quer que você veja, ele contornará. Olhe para os pés, olhe para os olhos. Um mentiroso anda o caminho mais longo em torno da verdade." Ela não disse nada. Agradeceu-lhe pela sua preocupação. Deixou-o beijá-la na testa e ficou depois no corredor com as mãos a tremer, tanto que teve de as pôr debaixo dos braços, porque o único homem no mundo a quem ela teria recorrido era o homem que ela começava, em alguma adega fria de si mesma, a suspeitar. Naquela tarde, ela foi transferida. Não para baixo, nem para fora, mas para o lado e para cima por uma escada privada para 2 quartos quentes, com uma creche anexa, a 7 passos da porta do próprio rei. Todo o Hollowmere tinha notícia antes das suas caixas. Uma dama da corte da lua afastou as suas saias num corredor como se afasta de uma poça. Um rapaz na cozinha chamou-lhe algo em voz baixa e levou o choque da sua jovem vida quando ela se virou. Ela era a mulher marchadora do rei e todos sabiam disso e ninguém o dizia. O que era pior, porque uma coisa que nunca é dita não pode ser respondida. E Emeric Voss não veio ter com ela e não explicou. Ele mandava chamá-la constantemente. Esse era o jogo, e demorou-lhe uma quinzena para ver a sua forma. Um cavalo que ficou coxo na estrada do norte, e ela olharia para a ferradura. Falta de sal no portão do rio, e ela dir-lhe-ia o que a lama dizia, e todas as vezes que lhe trazia uma resposta, ele ouvia com aquela atenção terrível dele e fazia mais 4 perguntas.
e nunca deixava que a conversa chegasse à torre ou à padiola ou ao rapaz. Você esteve na cripta, disse-lhe ela uma vez no cais de sal com a maré a sair. As gaivotas estão piores este ano, disse o rei, e sorriu-lhe. E era o sorriso público, e não chegava aos seus olhos. Ele estava a mantê-la exatamente onde a podia ver. Ela não tinha como saber se aquilo era uma gaiola ou um escudo. Ela observou-o em perigo. Foi o que disse a si mesma que estava a fazer, e foi até verdade por cerca de 9 dias. Observou-o a carregar todo o peso de uma sessão de conselho para fora de uma sala e a colocá-lo no instante em que a porta se fechou e ela viu o que lhe custava no meio segundo antes de anotar. Observou um homem a desempenhar o papel de rei desde o momento em que acordou até que a última porta se fechou e ela começou, contra todos os seus instintos, a querer fazê-lo parar. E então, no meio da terceira semana, encontrou-o na creche. Era tarde. Ela tinha estado fora, no portão do rio, até as primeiras horas e subiu pela escada privada com as botas nas mãos e as portas da creche estavam abertas e não havia vela. Emeric Voss estava sobre o berço no escuro. Ele não o estava a tocar. As suas mãos estavam ao lado do corpo, fechadas em punhos, e ele estava a uma braçada inteira de distância do berço, como um homem se afasta de um fogo do qual foi queimado, e ele estava a olhar para o seu filho com uma expressão que Sorrel carregaria consigo para o resto da sua vida. Disse, muito baixinho, para ninguém, lamento tanto. Então virou-se e viu-a na porta e tudo saiu do seu rosto de uma vez, limpo. E ele passou por ela e saiu, e não disse uma palavra. Ela foi para a torre na manhã seguinte. Ninguém limpou o quarto adequadamente. Ninguém o faz numa casa com 300 criados, porque todos assumem que é trabalho de outra pessoa. Ela ajoelhou-se no soalho com o seu bom casaco cinza e trabalhou como Osric lhe tinha ensinado, de 4, respirando superficialmente, seguindo a lã molhada e o ferro frio pela janela e pela parede, perdendo-o e encontrando-o e perdendo-o novamente, dando a volta à base daquela torre 4 vezes antes de apanhar o fio junto ao monte de lixo da cozinha. Levou-lhe o dia todo. O rasto corria ao longo da parede da cortina, onde o guarda não anda, porque o guarda anda por cima. Passou atrás dos estábulos e por uma brecha numa sebe pela qual um homem grande teria de virar de lado. E ela ajoelhou-se na relva molhada com 3 fibras de lã nos espinhos na palma da mão e o coração a bater como um martelo. O rasto atravessou o pátio e subiu para uma pequena porta lisa na face oeste do antigo torreão, com uma boa fechadura e uma nova dobradiça. Abria para a escada privada do guardião dos registros de nomes. Ela não foi ter com ele naquela noite. Sentou-se no chão da creche com as costas contra a parede até o céu ficar cinzento, e ela o desmontou e montou-o 40 vezes e todas as vezes saía o mesmo. E todas as vezes ela recusava. Havia uma leitura inocente, tinha de haver. E essa era a parte humilhante, porque ela era uma mulher que tinha feito a sua vida inteira de não ser capaz de mentir. E aqui estava ela a fazê-lo fluentemente na sua própria cabeça para proteger o homem que lhe ensinara o ofício. Ela foi ter com Ameri ao amanhecer. Os guardas à porta dele sabiam que era melhor não parar o mestre dos cães a partir daí. E ela passou por eles como tempo e fechou a porta atrás de si. E o rei de Valdemar levantou os olhos de uma mesa de papéis, com 2 noites sem dormir debaixo dos olhos. Estou no fim, disse ela. Sorrel. Não, você vai ouvir. A sua voz não estava firme e ela não se importou. Eu vi você a recusar o meu filho diante do reino e depois a pairar sobre o seu berço no escuro e a pedir-lhe desculpa. Encontrei um homem no meu chão com uma faca que não veio por mim. E todas as vezes que abro a boca, você dá-me um cavalo para olhar. Ela estava a atravessar a sala sem querer. Há 2 homens na minha cabeça e não consigo livrar-me de nenhum deles. No primeiro, você usou uma mulher numa quinta durante um inverno e foi para casa e seguiu com a sua vida. No segundo, o seu sopro desapareceu. No segundo, você estava a mentir ao mundo inteiro de propósito e eu não consigo ver por quê. E estou tão cansada, Emeric. Estou tão cansada de não saber qual dos homens eu amei. A última palavra aterrou na sala e nenhum deles a tocou. Ele levantou-se. Faça-me uma pergunta, disse ele, que me é permitido responder. Isso não é uma resposta, é uma regra do jogo. É tudo o que tenho.
Ele deu a volta à mesa. Sorrel, se eu pudesse tirar o topo da minha cabeça e mostrar-lhe o que está lá dentro, falo-ia aqui. Não posso. Há 140 pessoas nesta casa que estariam mortas até ao fim da semana e uma delas seria muito pequena. Por isso, faça-me uma pergunta que eu possa responder e juro-lhe pela tumba da minha mãe que não mentirei. Ela ficou em frente dele com os punhos fechados e não perguntou sobre a padiola ou a cripta ou a faca ou o guardião. Você quer ele, disse ela. Emeric Voss fez um som como um homem a receber um golpe. Todas as horas. Quero-o tanto. Fiquei doente com isso. Vou àquele quarto todas as noites depois de você adormecer e fico ali e não o toco porque não confio em mim para o largar novamente. A sua voz rachou. Sei que este rapaz existe há um mês e não o segurei uma vez. Quis você na quinta, na estrada, naquele salão com o reino todo a ver e todas as horas desde então? Voltei para ser um homem de quem você não gostava muito e tenho sido esse homem durante um ano e estou tão cansado disso que mal consigo ficar de pé. Sorrel pousou as mãos na sua testa para o afastar e não o afastou. Sentiu o coração dele bater por baixo das suas palmas como algo preso. Não o perdoo, disse ela. Sei que não perdoei uma única coisa. Eu sei. Emeric, disse ela, e a sua voz desfez-se, e ele apanhou-lhe o rosto nas duas mãos e beijou-a. Não foi gentil, e não foi inteligente, e não havia nada da corte nisso. Foi um homem que tinha estado a segurar uma porta fechada com o ombro durante um ano, finalmente a largá-la. As suas mãos foram para o cabelo dele, e o seu braço envolveu a sua cintura e levantou-a do chão, e os papéis caíram da mesa numa cascata branca, e nenhum deles notou, e por baixo disso, correndo nela como uma corrente em água fria, estava a certeza sem palavras dele de que ele a queria. Não as suas mãos, não o seu nariz, não a sua utilidade, ela. Sorrel Danvin fora desejada pelo que podia fazer desde o dia em que pudera andar. Ela nunca fora desejada por nada. Depois, na luz cinzenta com a bochecha no ombro dele e o coração dele a abrandar sob o seu ouvido, ela disse, você ainda não me dirá. Não, disse ele, ainda não. E ela devia ter se levantado. Ela sabia isso mesmo então. O banquete de noivado foi 7 noites depois, e Sorrel teve de estar lá porque o mestre dos cães atende a coroa numa ocasião de estado. Assim, ela ficou na borda da corte da lua em cinza e prata da casa, enquanto as pessoas que a tinham visto partir naquele mesmo salão comiam cisne assado e não a olhavam. Verity Crane sentou-se à mão direita do rei, serena e graciosa e correta, e 2 vezes através daquele salão barulhento, ela cruzou o olhar de Sorrel e fez uma cara de tal miséria pura e não feminina que Sorrel teve de olhar para o teto. Emeric encontrou-a junto aos pilares à 2ª hora. Você não está a comer. Estou a trabalhar. Você está a esconder-se. Estou a fazer ambas as coisas, Vossa Majestade. Sou extremamente capaz. Ele riu. Um riso real, arrancado dele como rira na quinta, e as cabeças viraram-se por todo o salão. E Sorrel observou a sentir as cabeças a virarem-se, e observou o arrepio a passar pelo seu rosto. Venha para fora, disse ela. Você está prestes a cair. Ele olhou para ela, e então, maravilhosamente, ele veio. A colunata atrás da corte da lua dava para os jardins negros, e não havia ninguém lá. E Emeric Foss pôs as 2 mãos no corrimão e deixou a cabeça cair. E o rei saiu dele como água de uma jarra. Tenho feito isto desde os 19 anos, disse ele à escuridão. A sorrir, a representar, a ser a coisa de que precisam, para que ninguém olhe demasiado de perto para o que eu não sou. E o que você não é? Suficiente, disse ele levemente. Meu pai encheu aquele salão. Tenho passado uma década a aprender a soar como um homem que o enche. Ela levantou a mão e virou-lhe o rosto para ela. Você é a única pessoa nesta casa, disse ela, que alguma vez me perguntou o que eu pensava. E ela beijou-o, e o mundo desfez-se. Não era o calor. Ela conhecia o calor. Isto estava por baixo e atrás e mais antigo. Um fio quente e brilhante esticado de algum lugar debaixo das suas costelas para algum lugar debaixo das dele. E ao longo dele veio tudo o que ele era. O seu cansaço, o seu terror, o seu amor, vasto e sem guarda, a derramar-se nela como água através de uma parede partida, e vergonha, e dor, e a crua, uivante desespero mensal de um homem que observa o seu próprio filho todas as noites e não é permitido tocá-lo. Sorrel arrancou-se de volta com um suspiro.
A âncora, palavra da sua avó para isso. Emerick olhava para ela, pálido, com os olhos arregalados. Você sentiu isso, ofegou ele. Sorrel, aquilo foi... E Sorrel Danvin, que fora aberta diante de 300 pessoas e encontraram um homem morto no seu chão e passara um mês a aprender que não podia dar-se ao luxo de ser tola 2 vezes, olhou para a única coisa verdadeira que lhe fora dada e disse que fora um beijo. O rosto de Emerick ficou imóvel. Um beijo, repetiu ele. É só isso que foi. A sua voz era plana e fria, e não soava como ela. Não construa nada sobre isso. Algo fechou-se atrás dos seus olhos, não raiva, pior. Um fechamento educado, cortês, cuidadoso. E ela viu uma porta que acabara de encontrar selar-se à sua frente, e quis abri-la com as mãos. Claro, disse ele. Perdoe-me. E então ele curvou-se para ela na escuridão, na colunata, como um estranho. Ela teria dado 10 anos da sua vida para o reaver. Ela seguiu-o lá para dentro porque não suportava ficar lá sozinha, e essa foi a única razão pela qual estava na porta da Corte da Lua quando a enfermeira passou com o seu filho. Não era nada. Uma enfermeira. Lã cinza da casa, o rapaz sobre o seu ombro a mover-se para a passagem lateral, o caminho que ela fazia todas as noites a essa hora. E Sorrel quase a deixou passar. E então o ar moveu-se. Freixo e lavanda. Sorrel atravessou aquele salão tão rápido que um duque foi contra uma mesa. Ela agarrou a mulher pelo braço e tirou a criança do seu ombro, antes que a enfermeira tivesse tido tempo de gritar e a música parou num longo e moribundo rasgar. E Sorrel Danvin ficou no meio da Corte da Lua pela 2ª vez na sua vida com o filho nos braços e cada rosto em Veilmore a encará-la. Procurem-na, disse ela e a sua voz subiu aos beirais como um sino. Procurem nas mangas e no avental dela. Ela esteve ao lado de uma padiola numa cripta nas últimas 2 horas e gostaria que todo este salão a ouvisse explicar por quê. A enfermeira correu. Deu 4 passos antes de Verity Crane, que estava mais próxima e que usava muito tecido de seda Aldwych, estendeu uma perna longa e azul e derrubou-a no chão da Corte da Lua como um saco de grãos. O salão explodiu. E em todo aquele barulho, com o filho a gritar nos braços de uma mulher marchadora diante de todo o reino, o rei Alfa de Veilmore ficou na cabeceira da sala e olhou para Sorrel e não se moveu e não falou e não veio. Ela olhou fixamente para ele. Levante-se, pensou ela. Ele é seu. Venha buscá-lo. Emerick Voss virou a cabeça. Ela saiu antes que os guardas tivessem acabado de gritar. Levou Wick pela escada privada com o peito cheio de vidro partido e alimentou-o e deitou-se com as roupas vestidas com ele ao seu lado e perto da meia-noite levantou-se para o pôr no berço. O berço estava vazio. Sorrel saiu da sala como algo solto de uma corrente. Desceu a escada privada descalça com a faca na mão, procurando o cheiro e apanhou-o no fundo, e seguiu-o pelo corredor escuro em direção ao portão leste. E virou a esquina no escuro e parou. Havia uma lanterna pousada nas lajes, e ali estava Emerick Voss num manto de viagem simples com a chave do portão numa mão, e o seu filho na curva do seu braço. Emerick Voss não correu. Essa foi a primeira coisa, e depois foi a única coisa a que ela se pôde agarrar. Ficou naquele corredor escuro com a chave do portão numa mão e o filho na curva do braço. E quando a viu, não correu e não mentiu. Fechou os olhos. Ponha-o no chão, disse Sorrel. Ponha o meu filho no chão e afaste-se dele, ou vou abri-lo do quadril à clavícula. E peço-lhe que acredite que consigo. Sei que você consegue. Ele agachou-se lentamente e pousou a criança no manto dobrado sobre as lajes, tão gentilmente como um homem pousa água, e afastou-se com as mãos vazias abertas. Você é a única pessoa nesta casa em que nunca duvidei. Ela interpôs-se entre eles. Não pegou no rapaz. Manteve os olhos no rei. Diga, disse ela. Há um barco na escada do rio, disse Emerick Voss. Há uma mulher nele que me amamentou quando eu tinha 4 anos, e ela tem estado à espera nos juncos desde o 2º toque de sino. Ela tê-lo-ia levado para a costa de Aldwych esta noite, e ele teria sido criado por pescadores que não sabem ler numa casa sem nome sobre a porta. E ele teria estado vivo. Não havia nada nos seus olhos. E você acordaria de manhã para um berço vazio e acreditaria para o resto da sua vida que eu o tinha matado. Eu fiz as pazes com isso. Foi o único plano que tive que terminou com ele a respirar.
E só Heldanvin, parada no escuro com uma faca na mão, sentiu toda a arquitetura do último mês desmoronar-se e remontar-se. O nome, disse ela. Ele não disse nada. É tudo, disse ela. A sua voz estava estranha e distante. Uma criança sem nome é nada, e no momento em que disser o seu nome naquele salão, ele torna-se o primeiro filho do rei Alfa. Sim, disse Emric, e eles matam-no naquela noite antes que a tinta seque. O corredor estava muito frio. Você parou diante de 300 pessoas, disse ela, e olhou para a parede do fundo, e disse que não nomearia o meu filho, e eu odeio-o há um mês. Sim. Você é a única coisa que o mantém vivo, Sorrel, ele disse. Eu teria deixado que me odiasse durante 50 anos. Ela virou-se dele. Tinha de o fazer. Deu 2 passos pelo corredor e pôs a mão plana numa pedra fria da parede e ficou ali a respirar como uma mulher que corria. E então, porque era quem era, continuou. Você sabia, disse ela à parede, antes de eu entrar naquele salão. Silêncio atrás dela. Havia um corpo numa padiola 11 horas depois de eu ter chegado. Ninguém esculpe uma criança de cera em 11 horas. Aquela coisa foi feita na primavera. Ela virou-se, o que significa que alguém lhe disse na primavera que você tinha um filho e alguém lhe disse na primavera que ele estava morto. Osric veio ter comigo na 4ª semana do degelo, disse ele calmamente. Disse que tinha havido uma mulher na Marca das Cinzas. Disse que ela tinha tido um filho demasiado cedo e que ele não tinha sobrevivido 1 hora. Disse que ele próprio tinha cavalgado para ver que fosse feito corretamente e que o tinha deitado na cripta com as suas próprias mãos e trouxe-me umas madeixas de cabelo preto num papel. E você acreditou nele? Ele é o guardião dos registros. A sua boca torceu-se. Ele é o guardião desde antes de eu poder andar. Quando meu pai morreu, houve um homem nesta casa que não queria nada de mim, e eu apoiei-me nele durante 11 anos como um pau, e você não veio. As palavras saíram dela, planas e duras, e entraram nele como um prego. Sorrel, quero que ouça, por isso vou dizê-lo devagar. Ela voltou a andar pelo corredor em direção a ele, e já não tremia. Você foi informado que uma mulher nas Marcas tinha carregado seu filho sozinha durante um inverno e o tinha dado à luz sozinha e o tinha visto morrer sozinha, e você não me mandou chamar. Você não escreveu. Você não pôs um homem a cavalo. Você sentou-se neste palácio branco e lamentou lindamente e não fez nada. Eu sou um covarde, disse o rei Alfa de Valemor, e porque era conveniente. Ela parou. No mesmo mês, disse ele, Osric trouxe-me a aliança de Aldwych, uma noiva, uma aliança 3.000 lanças na minha fronteira norte, e tudo o que eu tinha de fazer era assinar. E eu estava cansado, e tinha acabado de me ser dada uma razão muito boa para nunca mais voltar àquela quinta e olhar para você. E disse-me que era para o reino, e assinei. Ele olhou para ela firmemente. Ele entregou-me a minha dor e o meu casamento na mesma semana, e eu nunca me perguntei por que chegaram juntos. Ela não conseguia respirar. Ele construiu-o, sussurrou ela. Tudo isso. Sim, e mais tempo do que você pensa. Há 9 grandes casas em Valemor e o guardião dos registros escreveu todos os nomes em todas elas durante 30 anos. Ele não quer a coroa, Sorrel. Ele quer continuar a escolher quem a usa. Um rapaz marchador sem casa e sem sangue e sem livro por trás dele nunca seria permitido existir. Ele fez uma pausa. E eu, acho eu, também não a sua mãe. Sorrel encostou as costas à parede e deslizou por ela e sentou-se nas lajes geladas ao lado do filho. Ele tirou-me de uma vala, disse ela. Ele ensinou-me tudo o que tenho. Ele ensinou-me a ler o terreno e ensinou-me a ouvir uma mentira. O seu rosto estava molhado e ela não se importou. E ensinou-me que uma mulher marchadora é uma coisa útil e nunca uma desejada, e que se eu fosse muito boa e muito quieta e muito útil, eles deixariam-me ficar. E parou porque conseguia ouvi-lo, 20 anos dele, em salas de aula e pátios de estábulos e vielas molhadas, dizendo com enorme bondade, não te estiques para além da tua linha, rapariga. Eles vão apenas tirar a mão. A coroa não vem para pessoas como nós. Você é uma ferramenta e uma boa, e há dignidade nisso. Ela tinha carregado aquela voz na sua própria boca durante 20 anos, e nunca uma vez notara que não era sua. Ele não me estava a criar, disse ela. Ele estava a adaptar-me. Emeric ajoelhou-se à frente dela.
Posso contar-lhe, disse ele, como eu soube que você não era dele? Ela levantou os olhos. Porque você entrou na corte da lua com nada de todo, diante de todo o reino, e disse a verdade, mesmo que isso a tenha destruído. Um conspirador mente, uma planta mente. Uma mulher enviada para arruinar um rei tem uma história que não lhe custou nada. A sua voz era muito baixa. Você parou naquele chão e entregou-lhes uma arma para usar contra você pelo resto da sua vida? Porque você nunca na sua vida pôde fazer outra coisa. Foi assim que eu soube nos primeiros 10 segundos. E Sorrel Danven percebeu que lhe estavam a dizer que era amada por um homem em quem ela já não podia acreditar. Ela levantou-se. Pegou no seu filho. Fico feliz por você não o ter posto num barco, disse ela. Sorrel, você pensou que o nosso filho estava morto, e você não veio por mim. Você nunca será capaz de desfazer isso, nem com um nome, nem com uma coroa, nem com todas as letras do mundo. E ela saiu do corredor e deixou o rei de Valemore ajoelhado nas lajes. Osric Thrail esperava no topo da escada privada. Claro que estava. Tinha uma lamparina e o seu velho casaco cinza sobre a camisa de dormir, e parecia exatamente um homem acordado por um barulho que viera meio vestido para ver uma rapariga que amava. Uma parte fria e profissional dela ficou para trás e admirou-o porque estava lindamente feito. Sorrel desceu 2 degraus. Você está a tremer. Não estou. Criança, o que aconteceu? E Sorrel olhou para o rosto do homem que a tinha feito, e algo nela ficou muito quieto e muito frio e muito útil. Deixou as lágrimas virem. Não precisaram de encorajamento. Ele levou-o, disse ela. Osric? Ele estava a levá-lo para fora pelo portão na escuridão. Oh, minha menina, disse Osric Thrail, e o seu rosto partiu-se em dor. E desceu o resto das escadas e abraçou-a e segurou-a enquanto ela chorava nele. Eu rezei para que estivesse enganado, disse ele no seu cabelo. Suspeitei disso desde a primavera e não consegui prová-lo e não o pude suportar dizer-lhe. Ele tratou do primeiro, Sorrel. Houve uma criança nas marcas, e ela não sobreviveu à primavera, e ele tratou disso, e eu deitei o pobre pedaço na cripta com as minhas próprias mãos e carreguei-o sozinha em vez de o colocar na sua cabeça. Sorrel chorou no casaco do guardião e pensou com calma absoluta e cristalina. Isso não é verdade. Nunca houve um primeiro. Sempre houve apenas Wick e aquela coisa na padiola era cera e ninguém morreu na primavera. E você fez um caixão para uma criança que ainda não tinha nascido. O que significa que você sabia? Você sabia na primavera que havia uma mulher na Marca das Cinzas a carregar o filho do rei, e eu não tinha contado à alma viva, e eu não tinha escrito a ninguém, e eu estava a 12 dias de qualquer estrada. Você sabia porque já o tinha posto homens em cima. Você tem tentado matar o meu filho antes mesmo de ele ter cara. O que fazemos? Soluçou ela. Sentiu-o ficar imóvel de satisfação. Sentiu isso a sair dele. Quente e satisfeito, como um fogão liberta calor. Ouça-me, disse Osric gentilmente. O embaixador de Aldwych está nesta casa, sentado à nossa mesa, jurado a uma aliança com um homem que assassina os seus próprios bebés na escuridão. Ele segurou a distância. Se vier de mim, dirão que o guardião é ganancioso. Tem de vir de você, a mãe. A única alma em vale, mais com nada a ganhar e tudo a perder. Eles não acreditarão em mim. Eu sou a mulher marchadora louca. Acreditarão em você, disse Osric Thrail, porque ficarei atrás de você e jurarei que cada palavra disso é verdade. E ele sorriu-lhe gentilmente, como sorrir a uma rapariga pequena que tinha acertado nas suas letras. Venha, disse ele, e traga o rapaz. Precisarão de o ver. A corte da lua, à 4h da manhã, era tudo velas e lordes meio vestidos e uma delegação estrangeira muito fria. Lord Crane de Aldwych estava ao pé do estrado com uma cara de punho cerrado, e a sua filha estava ao lado dele. E Verity olhou através daquele chão branco para Sorrel e ficou absolutamente rígida. Trouxeram Emeric do corredor. Ficou sozinho em frente do seu próprio trono com 2 homens do guardião de cada lado dele, e não lhe permitiram trocar o seu manto de viagem. E cada alma naquela sala podia ver a chave do portão ainda na sua mão. Ele olhou para Sorrel a entrar pelas portas com o filho nos braços e a mão do guardião no seu ombro. E ela viu a última luz nele apagar-se. Ele pensou que ela tinha vindo para o enterrar.
Ela viu o momento exato em que ele decidiu, e viu-a levantar o queixo e a preparar-se para morrer bem. E Sorrel Danvin quase se desfez no chão da corte da lua. Lamento, disse-lhe ela sem palavras. Lamento muito. Aguente. Meus lordes, disse Osric Trail, entristece-me profundamente trazer isto perante vós. Ele expôs tudo. E foi magnífico. Um homem decente a navegar num negócio sujo porque o reino exigia, falando da criança nas marcas, e da cripta, e do barco à espera nos juncos esta noite. Quando terminou, não havia um homem naquele salão que não tivesse enforcado Emeric Voss com o seu próprio cinto. E esta é a mãe? Disse Osric. E a sua mão apertou-se no ombro dela enquanto a empurrava para o centro do salão. Cada um de vocês chamou-lhe mentirosa. Perguntem-lhe o que ela viu esta noite. Cada rosto na corte da lua virou-se para Sorrel. Ela parou na pedra onde fora partida diante do mundo com o filho nos braços e descobriu que não tinha medo nenhum. Vi o rei, disse ela. O salão inclinou-se. Vi o rei tirar o meu filho do seu berço e levá-lo para o portão na escuridão. E pus uma faca nele, e recuperei o meu filho. E cada palavra que o guardião vos contou sobre esta noite é verdade. Mas o resto é uma mentira, disse Sorrel. E eu gostaria que este salão ficasse muito quieto. O silêncio que caiu na corte da lua foi o mais profundo que ela alguma vez ouvira. Meu senhor guardião disse-vos que cavalgou para a marca das cinzas na primavera e deitou uma criança minha nesta cripta com as suas próprias mãos. Ela virou-se e olhou para ele. Então vou perguntar-lhe, em frente do embaixador de Outwit, e vou pedir-lhe que tenha cuidado. Quando Osric, diga-o novamente e diga-o devagar. A cara de Osric Trail não se moveu. O luto desarranjou-a, disse ele. Responda-lhe, disse Lord Crane de Outwit. A criança morreu na 4ª semana do degelo. Então aqui está a minha dificuldade, disse Sorrel Danvin, e virou-se para o salão. Eu vivo naquele vale desde o dia em que nasci. Há uma estrada para entrar e uma passagem à água e 9 famílias nela, e nenhuma delas tem nada para falar entre o degelo e a tosquia. Se o guardião dos registros de nomes tivesse cavalgado para a marca das cinzas na primavera com um cavalo e um caixão e uma equipa de enterro, eu teria sabido antes de ele cruzar a passagem, e todos os de lá do rio até ao alto pasto teriam sabido. A sua voz subiu aos beirais. Enviem e perguntem-lhes. Esperarei numa cela pela resposta e pagarei eu mesma ao escritor. Ninguém se moveu. Ele nunca esteve lá. Não houve enterro na primavera porque não houve criança na primavera. Só houve este e nasceu no curral da minha própria quinta no outono, nos meus joelhos na palha sem ninguém no mundo a quem me agarrar. Ela levantou o Wick contra o ombro. Então, abra o caixão. As palavras atravessaram aquele chão branco como um falcão a atravessar uma sebe. Está deitado numa padiola na sua própria cripta com um ramo de freixo sobre ele. Abra-o à frente de Old Witch. Se houver uma criança naquela caixa, deitarei-me nesta pedra e deixarei que me enforque como mentirosa. E não direi uma palavra em minha defesa. O seu queixo levantou-se. E se houver uma boneca de cera e argila nele, empacotada por todos os lados com cinzas e lavanda, porque um lobo pode cheirar uma mentira, então gostaria que cada homem aqui se perguntasse uma coisa. Quem encomenda um caixão na primavera para um rapaz que ainda não nasceu? O silêncio tinha um chão. Procurem a escada oeste, disse ela. Há um homem morto na torre que subiu a minha parede com uma faca, e eu segui-o de volta pelo pátio e posso levar qualquer um de vocês por cada passo dela, e acaba na porta do guardião. Abra-a, disse Lord Crane. E Osric Trail correu, não para a porta. Era demasiado velho e esperto para isso. Correu 3 passos em direção a Sorrel, com uma faca debaixo da manga e todo o seu peso atrás dela, direto para a criança nos seus braços, porque nunca, em tudo isso, foi sobre nada mais. E Sorrel Danvin virou a anca e entrou na linha da lâmina e fez o que ele lhe ensinara a fazer numa viela molhada na marca das cinzas, quando ela tinha 12 anos. Ele caiu no chão branco da corte da lua, com o braço dobrado ao contrário e a sua própria faca sob o queixo, e Wick a gritar, e o joelho de Sorrel na sua espinha. Ela aproximou a boca do seu ouvido. Você ensinou-me a olhar para os pés, disse ela. Você devia ter lembrado que eu estaria a olhar para os seus.
Então levaram o guardião dos registros de nomes para fora da corte da lua de cara no chão, e estava feito. O salão estava em alvoroço, e Lord Crane estava a gritar pela cripta. E Emeric Voss atravessou aquele chão até ela como um homem a caminhar pelo fogo. Sorrel, disse ele. O seu rosto estava aberto. Ele estava a chorar. Ele não pareceu notar. Você veio por mim. Vim por um traidor, disse Sorrel Dunvin. Ele parou morto. Vim porque um homem tentou assassinar o meu filho e porque você estava prestes a ser enforcado por isso, e então o meu rapaz não teria pai nem nome nenhum. A sua voz era firme. Era a coisa mais firme da sala. Não confunda isso com nada mais. Não havia um segundo de perdão nela. Sorrel. Ele estendeu a mão para ela. A âncora. Você sentiu-a. Eu sei que sentiu. Sim, disse ela. Senti. E a esperança surgiu no seu rosto como o sol a despontar sobre uma colina. E isso não resolve uma única coisa, disse Sorrel. Você pensou que o nosso filho estava morto e você não veio por mim. Isso não é uma mentira que você contou. Isso é algo que você é. O seu queixo levantou-se e as lágrimas desceram e nenhuma delas parou. Fico feliz que esteja vivo. Você será um bom rei. Acho que sempre poderia ter sido. Por favor, disse ele. Mas não confio em você, disse Sorrel Dunvin. E não sei se alguma vez confiarei. E ela levou o filho para fora da corte da lua através de 300 pessoas e nenhuma delas disse uma palavra. O reino chamou-lhe o inverno do guardião depois e contou o mal como os reinos fazem. Abriram o caixão na mesma noite. Havia uma boneca de cera e argila dentro vestida de cinza da corte da lua e empacotada por todos os lados com cinzas e lavanda. E Lord Crane de Aldwych olhou para ele por um longo tempo e depois foi ficar perto de uma janela sozinho. Procuraram a escada oeste e encontraram os livros de contas. 30 anos deles numa bela caligrafia e uma lista de nomes no verso do livro mais novo que fez até os homens mais duros naquela sala pousarem e afastarem-se da mesa. 6 deles eram crianças. Uma era uma mulher da marca das cinzas, descrita apenas como a rastreadora, e ao lado do seu nome alguém tinha escrito com grande cuidado, e a cria. Osric Trail foi para o antigo torreão sob chave, e em todos os longos meses dele, ele nunca pediu para ver. Essa foi a parte que ela não conseguiu perdoar, não a faca. O silêncio. E Valimore, que tinha visto uma mulher marchadora partida naquele chão branco e se tinha rido dela, mudou de ideia como uma corte faz, tudo de uma vez e sem um pedido de desculpas. Verity Crane quebrou o noivado ela própria na carta mais educada e devastadora que Sorrel alguma vez lera, e depois recusou-se a voltar para casa. Meu pai tem mais 4 filhas, disse ela, com os pés em cima da mesa de Sorrel, e acho que gosto daqui. Ela era, ao que parece, a coisa mais próxima de uma amiga que Sorrel alguma vez tivera, e o rapaz ainda não tinha nome. Isso era obra de Sorrel, e todos sabiam, e ninguém ousava dizer uma palavra. Os registros estavam abertos. Havia um novo guardião, um pequeno e ansioso homem do tesouro, que teria escrito qualquer coisa que o rei lhe dissesse. E não havia uma única alma deixada em Valimore que levantasse uma mão contra a criança, e todo o reino estava à espera. E o rei estava à espera. Porque no momento em que aquele nome entrasse no livro, o seu filho pertencia à coroa. Ele seria criado por tutores, e vestido de cinza, e ensinado a sorrir para pessoas que desprezava, e ele seria de Emeric por lei e por sangue e em todos os salões do reino, e ela seria uma mulher que o tinha carregado uma vez. E ela não confiava em Emeric Voss. Era tudo. Ela tinha deitado sozinha na sua cama na marca das cinzas naquela primavera, e ele sabia, e não viera. Assim, ela chamou ao seu filho Wick, que não significava nada, e usou-o 100 vezes por dia. Ele cortejou-a durante a melhor parte de 1 ano, e fê-lo honestamente, o que foi muito mais difícil de suportar. Ele escreveu-lhe 2 vezes por semana, 3 vezes, à mão, e nunca pôs um pedido de desculpas no topo da carta onde pudesse ser usado como uma porta. Escreveu sobre as estradas de sal. Escreveu sobre uma disputa de pensão na Cidade Baixa, e perguntou-lhe claramente o que ela faria. E quando ela devolveu 4 linhas furiosas, ele foi e fez a coisa que ela disse. Escreveu uma vez, a meio de uma página que ela jurara que queimaria, que tinha tirado o caixão da cripta e o queimara no pátio, e que isso não ajudara em nada. Ele não enviou flores.
Ele sabia que era melhor. Enviou, no quarto mês, um berço. Ele tinha o feito ele próprio, e foi uma vergonha. As pernas não combinavam, e ele tombou para o lado da primeira vez que ela o tocou. E Sorrel sentou-se no chão da creche e riu até não poder respirar, e depois chorou durante 1 hora. Guardou-o e nunca lhe contou. E uma vez por mês, em silêncio, numa porta, sem mais ninguém, ele pedia a mesma coisa. Sorrel, posso ir sentar-me com você e o rapaz esta noite? E todos os meses Sorrel Danvers dizia não. Você está a ser tola, disse Verity Crane. No 8º mês, com grande afeto, estou a ser cuidadosa. Você está a ser uma covarde, o que é diferente, e não lhe assenta. Você prefere sentar-se aqui em cima a estrangular um laço com as suas próprias mãos do que correr um risco honesto, e eu vi a fazer isso durante 8 meses, e estou a ficar sem paciência e sem vinho. Sorrel não lhe respondeu porque a âncora ainda estava lá. Essa era a coisa que ninguém sabia. Ela tinha fechado atrás de uma porta no seu peito, como se fecha um quarto numa casa que não se pode dar ao luxo de aquecer, e não murchou e não desapareceu, e todas as noites daquele longo ano ela deitava-se no escuro e sentia-o do outro lado dela, acordado. No mês, veio uma carta diferente. Foi muito curta. Sorrel, perguntei-lhe todos os meses durante 1 ano, e todos os meses durante 1 ano você disse que não. E eu finalmente compreendi que você me estava a dizer a verdade, e eu estava a recusar-me a ouvi-la. O que é, disseram-me, uma falha minha. Por isso, vou parar. Você não me deve uma audição. Você não me deve um nome num livro. Você não me deve nada e lamento que me tenha levado tanto tempo para dizer isso. Não a incomodarei mais. Ela leu-a 4 vezes. Sentou-se junto ao fogo por um longo tempo com a carta na mão, e a sala estava muito quente, e ela tinha tudo o que alguma vez pedira, e nunca tinha estado tão fria na sua vida. Ele cumpriu a sua palavra. Sem cartas. Nos corredores, ele inclinava a cabeça para ela. Mestre dos cães, perfeitamente cortês, nunca frio e nunca mais nada. E ela descobriu que teria dado um dedo por uma piada má. Durou 9 dias. Ao 10º, Verity Crane entrou no seu escritório sem bater com uma cara da cor de papel. Ele foi-se embora. Sorrel levantou-se tão rápido que a cadeira caiu. Não nos seus quartos, não no conselho. O seu cinza está no suporte, e o seu anel está na mesa, e o seu cavalo está na estábulo a comer. O portão diz que ninguém saiu. O portão diz que ninguém saiu. Sorrel, esse homem tem 100 pessoas a vigiá-lo o tempo todo. E ele simplesmente, ela não terminou. Sorrel já estava a mover-se. Ela era a mestre dos cães e fê-lo corretamente porque fazer isso corretamente era a única coisa que a impedia de gritar. Sem sinos, sem alarme. Rastreadores nos aposentos e em cada portão. Ela inspecionou os seus quartos pessoalmente de 4 e encontrou o casaco cinza no seu suporte e o anel na mesa e o manto de viagem fora da prensa e sem botas e sem dinheiro e sem espada. E na mesa um papel dobrado com o seu nome. Sorrel, eu disse que ia parar de perguntar e cumprir e não estou a perguntar. Fui para o único lugar onde alguma vez fui útil para você. Se você nunca vier, entenderei e não o culparei por 1 hora e espero que seja muito feliz e espero que o rapaz cresça nada como eu. Sorrel ficou na sala vazia do rei de Valemore e fez as contas, 12 dias a pé para a Marca das Cinzas para um homem em forma que conhecia a estrada. Ele não era um homem em forma e não conhecia a estrada e era a primeira semana da geada longa. Ele vai morrer, disse ela em voz alta. Ela estava na estrada dentro de 1 hora com 4 rastreadores e uma corda de cavalos e Verity Crane, que não sabia rastrear nada e montou a cavalo de qualquer forma e ousou que alguém comentasse. Na segunda noite acampada num vale de neve com o vento a vir das altas marcas como uma lâmina, Sorrel pousou a mão plana no peito e abriu a porta que tinha mantido fechada durante 1 ano. Atingiu-a como uma parede a cair. Frio, um frio profundo que matava, exaustão, dor numa perna, medo, e sob o medo, uma paz terrível, paciente, resignada. Um homem que deixou de esperar ser encontrado e decidiu que estava tudo bem com isso. E por baixo de tudo, firme como um batimento cardíaco, a mesma coisa que estivera do outro lado daquela porta todas as noites durante 1 ano, ela. Sorrel estava no seu cavalo antes de ter terminado o pensamento. Encontrou-o no final do 4º dia, e era a sua própria quinta.
Claro que era. A porta estava fechada. Não havia fumo. Havia um conjunto de rastros a entrar, arrastando, e nenhum a sair, e a neve tinha os meio preenchido. E Sorrel desceu do cavalo antes que ele parasse e entrou pela sua própria porta com o coração na boca. O rei de Valimor estava no chão da sua quinta com as costas contra a lareira fria e o seu manto sobre os joelhos e sem fogo. A lenha estava lá, a isca estava lá, a pederneira estava lá. Tudo estava arranjado à sua frente numa pilha sem esperança, meticulosa, e estava claramente lá há horas. E Emeric Voss olhou para ela com uma cara cinzenta e os lábios azuis e disse, com enorme dignidade, ainda não consigo acender uma lareira. Sorrel Danvan fez um som que não foi uma risada e não foi um soluço e teve muito de ambos. Ela acendeu aquela lareira em 90 segundos. Tirou-lhe as botas e as suas coisas molhadas e pôs todos os cobertores da marca das cinzas sobre ele antes que ele pudesse argumentar. E ele continuou a tentar falar, e ela continuou a dizer-lhe para se calar. E as suas mãos tremeram tanto que se queimou 2 vezes. Você andou, disse ela. Na geada você andou, disse ele. 300 milhas com um bebê. Ele estava a falar arrastado. Gostaria que ficasse registrado que você é consideravelmente melhor nisso do que eu. Você podia ter morrido. Mas não consegui pensar em outra maneira de o dizer que você acreditasse. Ela parou. Estava ajoelhada no chão da quinta da sua mãe com as mãos cheias das mãos frias dele e o fogo a subir atrás dela e Emeric Voss olhou para ela com a sua vida inteira na sua cara. Não vim por você na primavera, disse ele. Então vim no inverno. Está 1 ano atrasado e é o melhor que tenho. E Sorrel Danvin pousou a testa contra dele e chorou. Case comigo, disse ele no seu cabelo. A sua voz tinha desaparecido. Sorrel, não tenho coroa aqui, nem corte, nem resposta inteligente, e estou tão frio que não sinto as minhas mãos. Case comigo. Você está meio morta. Estou ciente. Você não está na sua juízo perfeito. Não tenho estado na minha juízo perfeito, disse o rei de Eilemore, desde que uma mulher me tirou de uma deriva de neve e me perguntou se eu conseguia esfolar uma lebre. Ela ria e chorava e não sabia qual e não se importava. Pergunte-me de novo, disse ela, quando você conseguir ficar de pé. Os seus olhos estavam a fechar-se e você dirá sim, murmurou ele com total confiança, inteiramente adormecido. Sorrel sentou-se de costas nas suas calcanhares à luz do fogo e olhou para o homem no chão dela. Pergunte-me, disse ela, e descubra. Levou-lhe 5 meses. Perguntou-lhe todos os dias, o que, observou Verity, era o maior trabalho que alguma vez se vira um rei alfa fazer. Perguntou-lhe sobre os livros de contas de Sal até que o tesouro ameaçou demitir-se. Perguntou-lhe na estrada do norte com a chuva a vir de lado. Perguntou-lhe mal e lindamente e uma vez terrivelmente diante de 40 mercadores de Old Witch. E todos os dias ela dizia, pergunte-me amanhã. Até uma manhã inteiramente comum na primavera, quando o homem estava sentado no chão da creche com o seu filho de pé nos seus joelhos e ambas as mãos cheias de cabelo do rei, e ele olhou para ela com a sua cara esperançosa ridícula. E Sorrel Danvin disse sim. Fizeram-no na corte da lua porque ela insistiu. O mesmo chão branco, as mesmas 300 pessoas, o mesmo arauto que foi extremamente cuidadoso desta vez, tendo sido falado ao longo de algum tempo, e antes dos votos, antes de qualquer coisa, o rei Alfa de Valimore percorreu o comprimento daquele salão com seu filho nos braços e parou em frente dos registros abertos e pôs a mão na página. Nomeio este rapaz, disse ele, e a sua voz subiu aos beirais, e cada alma naquela sala ouviu-o. Ele é o meu primeiro filho e o meu herdeiro, e foi concebido numa quinta na Marca das Cinzas, na geada longa, por uma mulher que não me devia nada, e ainda assim salvou a minha vida. Ele olhou para Sorrel. A sua mãe chama-lhe Wick, disse Emeric Voss. É um nome de lareira. Não tem peso, e não pode ser escrito, e não se sustentará em nenhum tribunal deste reino. Virou-se para o novo guardião. Escreva, disse o rei. Wick Danvin Voss, e a caneta atravessou a página, e 300 dos maiores lobos de Valimor viram um nome de lareira marchadora entrar para os registros de nomes do reino pela primeira vez em 300 anos. Depois entregou o rapaz a Verity Crane e voltou a descer aquele chão branco para a mulher parada no meio dele.
Você entrou aqui há 18 meses, disse ele, e eu não vim buscá-la. Não, disse Sorrel, você não veio. Estou ciente de que não posso tirar isso. Você não pode. Bom, disse Emerick Voss e pegou nas duas mãos dela, porque pretendo passar o resto da minha vida a falhar em fazê-lo. Ela estava a sorrir. Ela podia senti-lo a subir até aos seus olhos. E ela não o parou. Não, tirá-lo de volta, disse ela. Nem uma palavra disso, disse o rei.